Então eu gostaria de que os irmãos abrissem o livro de Êxodo, no capítulo 20, e o versículo 3 a 5. Uma orientação, uma advertência da palavra de Deus a nós, os crentes, os servos do Senhor, os remidos, aqueles que são lavados, aqueles que estão aqui nessa manhã para ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 5. Ao ler essa leitura, o irmão pode até dizer assim: mas eu não faço mais isso, eu não estou aí enquadrado. Calma, irmãos, enquanto vivemos aqui nessa terra pecaminosa, difíceis, nós estamos sujeitos a, se não fizermos, podemos fazer a qualquer instante. E assim diz a palavra: não terás outros deuses além de mim. Assim, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Versículo 5. Não te prostraras diante desses deuses. Esse Deus aí, irmãos, com D minúsculo. E não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Bendito Deus e eterno Pai, queremos nesse momento, Senhor, em cumprimento à Tua palavra, explanar apenas aquilo que o Teu Espírito Santo nos mandar. Te pedimos, ó Pai bendito, pela Tua igreja aqui presente. Também aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, os abençoa, os guarda, os livra do mal. Protege, Senhor, dá-lhes sabedoria em outros momentos de palavra, da Tua palavra. Mas a nós, Senhor, abre nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, para sermos mais santos, para sermos mais fiéis a Ti. Que a Tua palavra, Senhor, nessa manhã, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Eu gostaria de dizer aos irmãos que o que nós gostaríamos de falar nessa manhã seja sobre a fidelidade para com Deus. Nós vivermos sempre aprendendo a viver, sendo fiéis ao nosso Deus. Porque ser fiel ao nosso Deus, irmãos, parece simples, parece ser fácil, parece até ser dita alguma coisa assim, malhar em ferro frio. A gente já sabe, mas nem sempre a gente pratica, ou a gente vive, ou a gente tem essa fidelidade para com Deus. Nem sempre. Ao sairmos daqui, mas daqui a pouco, depois da escola, quem sabe alguém nem se lembre de que se falou aqui na mensagem ou os cânticos que nós cantamos sobre a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, ter nos atingido, ter chegado até nós. E nessa manhã nós resolvemos vir para a igreja para ouvir, cantar e louvar e exaltar o nome desse grande Deus, e Ele em espírito e verdade está aqui presente
para nós crescermos na graça e no conhecimento da sua palavra. Quando nós queremos que a palavra dele seja exaltada, nós sempre buscamos a palavra de Deus na Bíblia, onde fala sobre fidelidade. Deus cobra de nós fidelidade. E se nós insistirmos em não sermos fiéis, nós poderemos pagar um preço muito alto por não ser fiel ao Senhor. E é a coisa mais fácil que tem de acontecer todos os dias da nossa vida, é sermos tendentes à infidelidade. Talvez não aquela infidelidade de marido com mulher, talvez não aquela infidelidade de adorar outras imagens, mas colocar no lugar de outras imagens, outros deusinhos pequenininhos, como o ter, o querer, o buscar, algo que não é da vontade de Deus. Isso também é idolatria. Nós procuramos, irmãos, em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, falando sobre exatamente o que Deus espera de nós. 6, verso 9. Ele diz assim: eis que é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Se nós formos justos com os nossos irmãos, Deus vai nos olhar também da mesma maneira que olhou para Noé. Deus vai nos olhar como servos justos, justificados. Nós já hoje somos justos por a justificação de Jesus Cristo do Calvário. Ele nos faz justificados. Ele pagou o nosso preço. Mas a palavra de Deus fala exatamente nessa tensão, nessa vivência do século presente que nós estamos convivendo e vendo acontecer no mundo, que não é muito diferente do passado, mas é levado cada dia mais a forçar a barra da nossa crença, do nosso Deus, do Deus que adoramos, do Deus que servimos. Algo por fora está se movimentando para acabar, e era explicitamente, hoje é declaradamente, acabar com a igreja, acabar com as religiões, acabar com o cristianismo, acabar com a família. Tudo isso, irmãos, vem forçando a barra, e nós, participantes dos dias presentes, temos que ouvir e, quem sabe, passar por essas crises que no futuro podem acontecer. O Armagedon, o Apocalipse, o final, isso aí, só Deus é quem sabe. Em segundo lugar, quais são as recompensas da nossa fidelidade? Quais são? Se nós formos fiéis ao Senhor, se nós vivermos uma vida de santidade, aprendendo cada vez que nós viemos à igreja, no domingo, no sábado, na segunda, na terça, qualquer dia, o culto A, o culto B, quando a gente está despertando dessa necessidade de estar sempre cultuando a Deus. Quando é que a gente vem para a igreja para aprender, para crescer espiritualmente, para a santificação nossa, de cada um de nós? Nós não temos visão em nenhum homem, em nenhum pastor, em nenhum diácono, em nenhum papa, nada. Nós temos uma visão, temos que ter uma visão única e precípua no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo e de tudo que existe. Este Deus é real, é presente. Ele age com seus anjos,
ao redor de cada servo seu. Você nunca teve experiência? Precisa ter. Você nunca conheceu a presença de Deus mudando o seu comportamento de vida, a sua maneira de falar, a sua maneira de cultuar? Você nunca teve essa experiência? Precisa ter, irmão. Na medida que você lê a palavra, você vem à igreja, você ouve a mensagem, ela é gravada no seu coração, e amanhã você não é mais a mesma pessoa. Um gesto, um hábito, um comportamento que você tinha, você não quer mais fazer. Aqui mesmo você vai já sair dizendo assim: amanhã eu não vou mais agir como eu agi ontem. Então a palavra de Deus penetrou no seu coração. Então você agora é uma nova criatura que está aprendendo. Você já é uma nova criatura, mas a partir desse momento você começa a realmente aprender, colocar em prática aquilo que Deus está mandando através da sua palavra, seja da mensagem, seja de um cântico, de um hino, seja como for que Deus queira movimentar você, transformar você, para você ser, e nós sermos testemunhas vivas, reais, desse Deus Todo-Poderoso. A única coisa é essa, irmão, é que nós sejamos testemunha de Deus. Não é testemunha da igreja, não é testemunha do ministério, não é testemunha daquilo que eu canto, que eu louvo. Não, é testemunha de Deus, que Ele existe, Ele é real. Porque no momento que os crentes, esses servos passarem e não vierem outra geração, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos não continuar, certamente teremos essa bancada aqui sem ninguém para sentar e ouvir a palavra de Deus. Já estamos vendo, olha aí quantos lugares vazios. Era preciso termos aqui esse santuário cheio. Por que não está cheio? Onde é que está o problema? Será que nós temos parte? Será que nós realmente estamos fazendo parte desse complô contra a vontade e o crescimento da igreja? Façamos, irmãos, uma análise disso. Mas a fidelidade, quais são a recompensa da nossa fidelidade? Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Números. Números, o capítulo 12, versículos 7 e 8. E depois também Números 14, 23 e 24. Números 12, versículos 7 e 8. Eu tenho uma pequena dificuldade nas mãos. Isso às vezes me atrapalha um pouco no desfolhar da Bíblia. Eu li e marquei tudo. Mas, quando eu vinha no carro, as marcas caíram todas. Eu encontrei o capítulo 15 e o capítulo 11. E o capítulo 12 não quer aparecer, mas apareceu. 12, 7 e 8. Ele diz assim: contudo, não é assim que procede para com os meus servos Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Vou ler de novo. Contudo, não é assim que procede para com o meu servo Moisés. No versículo 8 ele diz: com ele converso face a face, claramente, e não por enigma ou por parábolas, e a ele fui revelado a forma do Senhor, porque ousaste falar contra meu servo Moisés. Isso é uma advertência que Deus chama a atenção para que nós possamos adorar Ele em espírito e em verdade,
mas também respeitar aquilo que Deus tem por precioso, os seus servos. Os servos de Deus são preciosidades. A igreja do Senhor, hoje, ontem e amanhã, enquanto Cristo não voltar, é a menina dos olhos de Deus, a igreja. Assim como foi no passado, ele reclamou aqui com o povo de Israel, porque não obedeciam e negligenciaram no ensino da palavra, no ensino dos mandamentos. Deus não se agradou do comportamento do povo de Israel. Ele também está dizendo a nós. Ele está dizendo a nós que ele conversou com Moisés face a face. Alguém disse que ninguém nunca viu a Deus, mas a Bíblia diz que sim, Moisés viu face a face. É o que está escrito aqui na minha versão, não sei na sua. Se Deus falou com Moisés face a face, dizendo a Moisés o que ele tinha que fazer para com aquele povo, ele pode falar também com cada servo do Senhor que for fiel a ele. Cada irmão, cada um de nós, dependendo da nossa fidelidade para com Deus, Deus nos fala. Quantas vezes você tem tido a experiência de Deus lhe chamar a atenção de algo que você não deve fazer, ou daquilo que você deve fazer, aquilo que você deve amar o seu próximo, amar o seu semelhante, e ouvir a palavra de Deus, e deixar que Deus lhe mude o comportamento, seu temperamento, sua maneira de ser? Quantas e quantas vezes isso já tem acontecido com o irmão? Deus falando com você, na pessoa do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então esse Deus, ele é real, é verdadeiro. Ele é um Deus de nós cremos na sua grandeza. Ele nos escolheu, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, mas nós continuamos vivendo aqui na terra para sermos testemunha dele. Testemunha é aquele que viu acontecer. Deus aconteceu na minha vida, Deus mudou a minha vida, como tem mudado a vida de tanta gente. No versículo 14, no versículo 14, no capítulo 14, versículo 23 e 24, ele diz assim: todavia meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que ele foi observar, e seus descendentes a herdarão. Mas antes, no 23, ele diz: não chegarão a ver a terra que eu prometi com juramento a seus antepassados, nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará, haverá. Todo aquele que falaram mal de Deus, que disseram que Deus não existia e que resmungavam dia e noite sem parar, naquela travessia que deveria durar 2 anos e durou 40 anos. Eles resmungavam, diziam: era melhor ser escravo no Egito do que passar fome aqui no deserto, comer as migalhas dos egípcios lá, aquela guisado com cebola. Era melhor estar lá no Egito, mas sendo escravo, de que ser livre aqui desse Deus que a gente não vê. Quantos irmãos ou pessoas hoje ainda fazem essa mesma coisa, resmungam, se diz crente, se diz servo de Deus, mas resmungam todos os dias. Irmãos, precisamos estar muito alegres
com a grande maravilha que aconteceu em nossas vidas, Jesus Cristo ter nos trazido para aqui, ou para aquela igreja, onde nós adoramos e glorificamos o nome de Deus, em nome de Jesus. São as recompensas, são muito mais as recompensas. Caleb estava naquela trajetória, era obediente, e viu a terra prometida e habitou na terra prometida. E nós? E nós? Chegaremos à terra prometida? É a mesma Canaã celestial, agora é celestial, não é mais terrena, mas é celestial. Nós chegaremos à Canaã celestial? Não fique em dúvida, irmão. Tenha certeza. Adore ao Senhor, porque Ele lhe tirou do Egito. Ele me tirou do Egito. O Egito hoje é esse Egito aí, grande, enorme, da televisão, dos governos, das nações se degradando entre si. Isso tudo é Egito, irmãos. O povo de Deus está separado, está junto, está nas igrejas, está louvando, está adorando o Senhor. E todas as vezes que nós estivermos adorando qualquer ídolo que nós fizermos, nós estamos no Egito. Nós estamos no Egito ainda. Quando nós trocamos o domingo, o dia do Senhor, por um negócio, por um comércio, por, sei lá, o aniversário de um filho, qualquer coisa que nós trocarmos o dia do Senhor, estaremos fazendo também ídolos. Aquilo são também ídolos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo, um Deus. O dia é do Senhor. O dia é do Senhor. Não é meu, não é do pastor, não é da igreja batista. Não é da igreja A nem B, nada. É do Senhor, que criou o céu e a terra e tudo que nela existe. É o dono da vida, que deu e toma na hora que Ele quiser. Bendito seja o nome do Senhor. Nossos deveres: andar em retidão diante de Deus. Andar em retidão diante de Deus. Manter a nossa fidelidade a Deus diante dos homens. Nossa obrigação: fidelidade a ter cuidado para não cair da nossa firmeza. Irmãos, somente esses 3 tópicos: andar em retidão diante de Deus, manter a nossa fidelidade a Deus diante dos homens e ter cuidado para não cair da nossa firmeza. Você é firme? Você é forte? Você está preparado? E diante dos homens, o que é que você tem dito? O que é que eu tenho dito diante dos homens? Os homens têm perguntado: você é um daqueles que se diz cristão? Você tem dito: sim, sou sim, eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Realmente, você tem feito isso? Se faz, amém, glória a Deus, aleluia. E se não faz, irmãos, aprendamos a fazer, a ser fiel. O que Deus quer da sua igreja aqui na terra é fidelidade. Deus não quer dízimo, Deus não quer oferta, Deus não quer templos monumentosos, até como esse. É uma bênção, é um sonho, é algo que Deus colocou nos corações de muitos dos irmãos que já passaram e outros que ainda estão vivos aqui, como eu, Luciano, Rebeca. Rebeca também era menina, mas já sonhava, né? Irmão Luiz, a esposa. Antônio Francisco está ali também, escondidinho, mas está. Luciano, Maria José naquele tempo também, viu, irmãos? A benção.
Monteiro veio depois, nova geração. Está lá atrás o irmão que cuida do som, querido irmão. Tem sido uma bênção aqui. Irmão, tenho vibrado com as suas mensagens das quartas-feiras, viu, irmão? Deus tem falado aos nossos corações nas quartas-feiras, nas últimas 2 quartas-feiras, onde o irmão tem pregado, tem ensinado, tem orientado. Mas muitos irmãos não têm assistido, porque não vieram. E quarta-feira vai ter de novo, né, irmã? É o terceiro. Quarta-feira vai ter de novo o estudo maravilhoso. Venham, irmãos, estejam na casa do Senhor todo dia que a igreja estiver lhe recebendo, para adorar o Senhor e para aprender daquilo que Deus fala aos servos dos seus servos. Concluindo, irmãos queridos, fidelidade deve ser uma das marcas do cristão. Fidelidade deve ser uma das marcas, não é toda, não é tudo não. Além de fidelidade, o cristão tem que ser outras coisas também. Fidelidade a Deus significa resistência ao adversário. Há um adversário, irmãos, muito forte, que rodeia cada um de nós todos os dias. Nós somos atacados por essa coisa chamada diabo, Satanás e seus anjos. Eles vivem arrodeando exatamente os cristãos, os servos de Deus, os homens e as mulheres que obedecem a Deus. Eles estão procurando o calcanhar de Aquiles de cada um de nós para nos derrubar. Pode ser um idoso, pode ser jovem, você pode pensar que é forte, é robusto e não cai. Se engana, irmão. Satanás também é muito sagaz, é terrivelmente sagaz. Eu já tenho idade suficiente, não só cronológica, mas vivida aqui na igreja, no evangelho, na graça, para saber a potencialidade do nosso inimigo. Fidelidade, irmãos, até a morte é a garantia da vida eterna. Ser fiel até a morte é a garantia da vida eterna. Você pode conhecer muita gente boa que ao longo da minha existência como cristão passaram por aqui ou naquela igreja ou naquela outra e terminaram os seus dias de vida sem acreditar em nada, sem servir mais a ninguém, muito pelo contrário, servindo contra Deus, não só em Caruaru, no estado, no país, no mundo. Conheci, sem nomes. Então, fidelidade até a morte é a garantia. Alguém pode dizer, não, mas eu já estou salvo. Tá, amém, glória a Deus. Agora vamos viver juntos. Tem um adágio popular que diz assim, se quer saber o outro quem é, coma 1 quilo de sal junto com ele. Conviva com ele 24 horas por dia. Fique aqui na igreja vivendo até Deus lhe chamar ou me chamar. Você vai conhecer quem são realmente e vai dar demonstração daqueles que partem fiéis ao Senhor, que vai ser até a morte. É a firmeza de que você, nós somos fiéis ao Senhor. Ou não? A pergunta é: você tem sido fiel a Deus? Você, nós temos sido fiéis a Deus? Se não, irmãos, ainda há tempo a gente aprender a viver essa fidelidade. Ainda há tempo.
Deus, na sua grandeza, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele tem sido um Deus dinâmico, Ele é Deus presente, move montanhas, move tudo. Se você não vê isso, talvez isso esteja obscuro aos seus olhos espirituais. Se está obscuro aos seus olhos espirituais, irmãos, dê glória a Deus, peça a Ele misericórdia, peça misericórdia a Deus todo instante da sua vida, para você ver a grandeza de Deus e poder ser testemunha viva, ocular da grandeza desse Deus. Os irmãos pensem, só um pouquinho aqui comigo, só aqui no material, só aqui. Essa igreja era ali com um pouquinho de gente, 200 e poucas pessoas, teve uma divisão, diminuiu para 100 e pouca, depois ela veio para aqui também com pouca gente, aqui houve 2 divisões, e construiu todo esse monumento. Como? Meu Deus, com os dízimos dos irmãos? Eu lhes garanto que não. Eu, Luiz Cordeiro, vivendo aqui, na liderança e participando de tudo, não, aqui não está os dízimos. Talvez nessa bancada, sim, os irmãos de lá de cima contribuíram com seus dízimos para pagar essa bancada. Mas para a construção desse prédio e de outras coisas mais, Deus tem feito maravilhas no meio da gente. Tem usado servos para ofertar, até numa divisão que a igreja teve, pequena divisão que não se concretizou, aqueles irmãos se foram para lá, voltaram e trouxeram dinheiro. Trouxeram um terreno que foi vendido, que foi feita essa reforma, foi o dízimo dos irmãos que foram divididos. Foram lá para o bairro Marius de Nassau, Santa Maria Gorete, coisa que o valha, e voltaram e trouxeram um terreno e trouxeram dinheiro que a gente investiu. Mas não foi tudo não, foi um pouquinho assim. Tudo eu vejo a força de Deus, a mão de Deus, Deus agindo em toda a sua história. Que nós vamos passar. Essa igreja vai continuar pregando esse evangelho, anunciando esse evangelho, mesmo que os homens, os seres humanos não queiram ouvir, mas ela vai pregar este evangelho, seja pela internet, seja pelo YouTube, seja qualquer modelo, seja presencial, de qualquer maneira. Os que aqui estão vão proclamar a palavra de Deus, dizendo assim: só Jesus Cristo salva. Amém, irmãos? Só Jesus Cristo salva. Queridos irmãos, que Deus os abençoe. Que os irmãos tenham um dia de bênção, uma noite agradável, um culto divino, abençoado por Deus. E cada dia, ouça, saia daqui, nós devemos sair daqui revestido com essa graça, com esse poder, com essa palavra que o Senhor nos proporciona. A nós, servos de Deus, militante aqui. Agradeço a Deus por essa manhã maravilhosa com os irmãos. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Irmãos, essa questão de toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, muitas vezes a gente pronuncia, mas não faz. Nem sempre. Chega um grupo teatral aqui, apresenta um quadro bonito aqui, muito bonito, seja lá qual for, e a gente... Meus irmãos, aplauso é só para Deus. Somente para Deus. Só Ele que recebe, deveria e nem quer. Porque às vezes você está batendo com as mãos, mas o coração está desfacelado, está maldoso. Os irmãos nunca viram eu batendo palma aqui nessa igreja para ninguém que chega aqui e apresenta um programa, um teatro, seja lá o que for, seja criança, seja adulto. Eu não tenho que aplaudir ninguém. O irmão pode dizer assim: isso é cafonice, isso é coisa do passado. Isso não, irmão, eu aprendi assim, eu aprendi a adorar somente a Deus. Estou aqui para receber elogio dos irmãos, nem aplauso dos irmãos. Eu não, nunca, jamais. Não quero.
Sou nada. Quem eu sou? Irmãos, quero ficar por aqui. Tem muito mais coisa para dizer, mas não vou dizer. Deixar para outra oportunidade. Se Deus me permitir ainda. Eu pensei que não ia ter mais uma oportunidade de vir aqui e pregar uma manhã para os irmãos. Pensei. Mas Deus tem seus planos. Deus seja louvado.